E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, finalmente, eu vou começar a falar sobre os BLs da Mimosa, né? A revista BL da Leeds e os BLs que foram publicados aqui no Brasil. Pra quem não sabe, a editora New Pop fechou um pacote onde 7 mangás BLs de volume únicos lançados na revista Mimosa foram publicados aqui no Brasil. Foram publicados todos ao mesmo tempo e eu vou ler eles e trazer aqui pra vocês a minha opinião, dizer o que eu achei das histórias e tudo mais. E eu fiz isso, né? Hoje a gente começa com Outsider Communication, que é um mangá da Tsuno Natsume, que foi publicado no ano de 2020 na revista Mimosa, obviamente, né? Ele é um mangá de volume único e foi o primeiro que eu li, possivelmente o que eu tava mais ansioso de todos pra ler. Eu já tinha visto um pequeno trecho, é uma historinha bem clichê e gostosinha, mas eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre a obra. Antes disso, eu preciso te pedir uma coisa. Já começa esse vídeo deixando seu like, porque ajuda bastante o canal. Se não por aqui quer acompanhar os outros reviews, quer acompanhar mais sobre manga BL, sobre anime, sobre outras obras por aqui, se inscreve pra não perder nada. E já me segue lá no Instagram, lá no Twitter, onde eu já falo pra vocês sempre quando essas obras estão prestes a sair, ou quando eu leio alguma coisa e nem sempre vem pro canal. Já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram, e lá você fica sabendo um pouquinho melhor sobre tudo isso. Agora, vamos saber o que eu achei de Outsider Communication. Outsider Communication é uma história cheia de clichês que se passa em um ambiente escolar. Então a gente tem aqui protagonistas com algo em torno de 17 anos de idade, e um deles é o Seiki, esse de cabelo loiro aqui. Ele é basicamente a personificação de um delinquente da escola japonesa. Ele usa piercing, ele pinta o cabelo, ele faz tudo que aparentemente está contra as regras, né? Além de ser um curtido, assim, um vadio, fugindo das responsabilidades o tempo inteiro. Claro que isso acaba gerando alguns problemas, algumas confusões para ele. Em contrapartida, ele vai se ver confrontado com o Yashiro, que é esse cara aqui de cabelo escuro, com óculos e uma aparência totalmente diferente do Seiki, porque ele é o cara totalmente certinho, e a aparência dele diz muito sobre ele, né? Essa aparência toda perfeitinha, engessadinha, fala muito sobre isso. Então ele se vê confrontado no momento, porque o Yashiro, ele é completamente diferente do Seiki, e ele é um cara, tipo, que não mede palavras e tá sempre preocupado com as regras, o que acaba colocando os dois em um confronto, e neste confronto o Yashiro vai acabar caindo da escada e se machucando. Primeiro, deixa eu falar que essa cena nem faz tanto sentido, que ele cai de costas e só torce o pé, mas beleza, né? Funciona pra história, tá? E daí ele machuca, o que meio que obriga o Seiki, pra evitar maiores incômodos, de ficar próximo do rapaz e ajudar ele com algumas questões básicas, carregar coisas e tudo mais. E isso vai fazer com que eles vão se aproximando constantemente, né? Dia a dia eles vão acabar se aproximando cada vez mais. Logo fica claro que o Yashiro, ele quer estar perto do Seiki, e o Seiki, ele acaba se deixando envolver por aquilo. O Yashiro, ele tem um jeito tão despreocupado e natural de falar sobre o que ele quer, como ele se sente em relação ao Yashiro, que vai fazendo o Yashiro ceder constantemente, né? Ele vai se vendo cada vez mais envolvido com isso e vai dando cada vez mais abertura pro rapaz. Tudo que eu falei até agora parece bastante clichê, né? É porque é mesmo, tá? É isso mesmo. A gente tem um delinquente e um cara certinho que, por alguma obra do destino, na real deles, vão acabar se aproximando e vão acabar se interessando um pelo outro. O que faz a história funcionar e girar de forma inteligente é que o Yashiro, ele é um cara que realmente não controla o que ele fala e as preocupações dele. Ele é completamente despreocupado ao meio externo, né? O que dá a entender na história parece diferente, parece que ele tá preocupado com as regras e como as pessoas vão pensar dele o tempo inteiro, mas não é bem sobre isso. A preocupação dele é sempre sobre ele, é sobre ele seguir as regras para ele fazer as coisas direito, com exceção do Seiki, que é alguém com quem ele vai se envolver diretamente e desenvolver uma certa preocupação, mas as pessoas estão centradas nele, no que ele tá prestes a fazer e como ele vai lidar com as coisas.
tudo no meio externo dele parece não importar tanto, com exceção do Seki. E ele fala isso abertamente em um momento. Tem uma hora que ele fala claramente, né? Nem é spoiler, tá? Porque isso aqui tá aqui na contracapa. Eu não me importo com a minha reputação ou com o que os outros vão pensar, porque o mais importante pra mim é estar contigo. Então ele tem essa questão de ter sido criado de uma maneira muito focada nas regras e em fazer tudo direito, mas ele ainda é um cara que coloca tudo que ele quer à frente e ele fala as coisas sem se preocupar muito com o que os outros ao redor vão pensar. Ele age dessa forma constantemente, tanto que ele é sempre podado pelo Seki. As pessoas em volta do Yuashiro, inclusive, falam mal dele, criticam, chamam ele de extraterrestre porque ele é sempre muito estranho. Ele tá sempre muito quieto, seguindo as regras, mas ele nunca parece ter ninguém próximo, nunca ter nenhum amigo, e isso também fica claro pra gente na história. Já o Seki, ele tem uma história diferente, ele acaba sendo uma espécie de delinquente, mas que por trás disso tudo ele tem algumas preocupações bem claras, inclusive ele tem um trabalho de meio período pra poder ajudar em casa e tudo mais. O Seki, ele é um personagem um pouco mais clichêzão e previsível que o Yuashiro na real, mas eu acho que a história funciona bem porque os dois personagens têm essa construção histórica deles de uma forma clara e objetiva que funciona bem dentro do que é proposto. Então, o Seki, ele vem de uma família onde ele foi criado só pela mãe, e isso faz com que as pessoas falem sobre ele, se preocupem da maneira como ele age e tudo mais. Ele precisa desse trabalho para ajudar em casa, então acaba criando essa atmosfera onde ele se preocupa muito que a imagem dele de delinquente não traga problemas para a mãe dele, inclusive. Ele é um cara que, por mais que pareça não tá nem aí para as pessoas em volta dele constantemente, ele se preocupa muito com o que tipo de resultado essas coisas podem trazer. Já o Yuashiro, ele é criado de uma maneira completamente diferente, né? Ele tem uma família um pouco mais estruturada, mas ele teve um irmão mais velho que causou alguns problemas, então fez com que os pais dele se preocupassem em criar um filho que seguisse as regras sempre à risca, o que transformou o Yuashiro nesse cara super certinho, que não consegue fugir das preocupações de seguir as regras, e ao mesmo tempo ele tem uma personalidade despreocupada que faz ele agir sempre em primeiro lugar pelas vontades dele. Eu acho que isso é o que funciona melhor na história, porque a gente tem dois personagens que tem uma criação que exige que eles sigam um certo rumo, mas as personalidades deles acabam entrando em conflito com isso direto, criando interações muito legais entre eles e muito gostosas, assim. A tensão sexual na história é desenvolvida em um ritmo bem inteligente e acompanha bem a progressão e o desenvolvimento da relação dos dois, e a parte de romance ela parece se desenvolver de uma forma inteligente, porque o Yuashiro, ele é um cara que não se preocupa, né, como eu já falei várias vezes, ele fala as coisas abertamente e sempre se preocupar com as consequências do que ele tá dizendo ou como ele tá necessariamente agindo. Já o Seki, por mais que ele seja o cara que aparenta ser nem aí pra ninguém, ele é preocupado com isso e dá uma certa abertura pro Seki, né? Ele começa aí dando abertura pro rapaz porque aquilo parece fazer bem, e ele realmente se sente envolvido com a maneira natural que o rapaz fala e como ele quer fazer as coisas, como ele se sente. É uma leitura fácil, uma história fofa com um ritmo bem saudável, tá? Eu me diverti bastante lendo. Como eu disse, ela não é nada de inovadora ou surpreendente, ela abusa de alguns clichês narrativos e também de construção do plot. Como eu já disse, o delinquente, o certinho, e será que o Seki tem uma namorada? E de repente um quadro do Yuashiro, umas paradas assim que são tipo bem comuns da gente ver em qualquer construção de obra BL, tão presente aqui, então você vai se deparar com essas coisas constantemente. Não é nada de inovador, mas ela cumpre bem a proposta, é uma história gostosa, divertida, fofa, e você vai com certeza se apegar aos personagens. Pra mim, o Yuashiro é um fofo, assim, ó, aquele jeitão engomadinho dele, querendo seguir as regras bem certinho o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo cheio de uma tensão sexual que ele tem pra cima do Seki. Cara, aquilo ali é muito maravilhoso pra mim, sério. Acho que os personagens são a perspectiva mais legal que a gente vai ter da obra, e quando os dois universos deles se confrontam, né, e como a gente percebe que esses mundos
mundos que eles mostram para as outras pessoas e essas personalidades não são o que totalmente existe sobre eles. E isso é bem legal como a história mostra. A edição tá bem bonita, a gente tem essa sobrecapa, né, que é a capa original do mangá. Depois a gente tem algumas outras ilustrações dos dois dentro do mangá. É tudo bem fofo, a edição tá bem bonita. Eu sei que tem muita gente preocupada com a qualidade do material e em Outsider Communication eu pelo menos não vi nenhum problema com a tradução ou com a revisão que tenha me chamado a atenção, mas eu sempre falo pra vocês que eu não sou muito referência pra isso, tá? Eu leio de maneira bem rápida e eu leio adivinhando palavra de maneira mais dinâmica assim, então eu acabo deixando passar muita coisa, mas pra mim a leitura fluiu de maneira super tranquila, super saudável. Então assim, era a obra que eu tava mais ansioso dos mangás da Mimosa que chegaram no Brasil e eu adorei. Esse primeiro que eu li foi uma experiência maravilhosa. Assim que eu for lendo os outros eu vou trazendo vídeo aqui no canal pra vocês, então eu vou deixar aqui embaixo um link na caixa de descrição da Amazon caso vocês queiram comprar esse mangá. Comprando pelo meu link vocês ajudam muito o meu trabalho, tá? Lembrem-se disso sempre. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!